Eu sei que você também apanha para o CSS, assim como eu apanho, já apanhei muito e provavelmente vou continuar apanhando para ele. Mas hoje tá na hora de você que está começando no mundo do front-end aí aprender a trabalhar com um tipo de display, uma maneira de disponibilizar os elementos em tela. Isso vai ajudar você a posicionar os elementos de diferentes maneiras e acredito que com isso você consiga construir bastante coisa. Então você vai parar de apanhar na hora de colocar os elementos onde você quer na tela e começar a ser mais objetivo. Meu nome é Felipe Aguiar e você está no Get Started, o quadro para você que quer começar com o pé direito. E hoje a gente vai falar sobre o Display Flex, que é justamente uma dessas maneiras, né, uma das configurações de layout do front-end. Vamos comigo? Então vamos lá, eu já estou aqui com o código aqui pré-pronto, tá? Então eu tenho aqui um HTML simples aqui, tá? Onde eu tenho uma div de container e 3 divs filhas, né? Que são childrens, né? Filhos ali, elementos. E tem um CSS aqui, né? Onde eu estou dando naquele container ali um outline, estou definindo que ele vai pegar 100% de largura, né? Vai pegar metade da tela ali em altura e a gente vai conhecer esses displays aqui, né? Que a gente vai trabalhar hoje aqui. Vou até recolher eles aqui por enquanto. E nas caixinhas ali, eu só joguei uma cor e deixei elas quadradas, né? Junto com uma borda. Então, hoje, a gente vai entender um pouco mais como é que funciona o Display Flex. E se você está perdido no CSS, não está entendendo muito bem o que está acontecendo aqui, dá uma olhada lá no Bootcamp do HTML Web Developer, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo. É um bootcamp onde você consegue acessar tudo que você precisa para começar a construir suas primeiras web pages, tá? Então, se você tá dando seus primeiros passos no mundo front-end, você é um dev ou uma dev mais visual, né? Esse é um excelente bootcamp para você iniciar. Mas vamos lá, sem mais delongas aqui, eu vou utilizar uma extensão chamada Live Server, que ela me dá essa possibilidade, né, de abrir um review aqui, aliás, um view de um HTML CSS aqui em real time. E o que eu acho mais bacana aqui do nosso review é que tudo que a gente for alterando e a gente for salvando aqui, então, por exemplo, se eu criasse uma quarta caixa aqui, ele já vai mostrar pra gente. Então, olha só que legal, toda vez que a gente desenha alguma coisa na tela, né, quando ele tem um comportamento de bloco, por mais que você tenha definido um tamanho para ele, ele ocupa uma linha. E quando eu coloco a propriedade de display, né, no caso display flex aqui, ele assume já um posicionamento um pouco diferente. E a primeira coisa que você precisa saber é que o Display Flex ele sempre tem que ser implementado no conteúdo pai, tá? Então, sempre lembrando, você tem o conteúdo pai, ou o conteúdo que você vai ouvir falar como parent nas documentações, e os elementos filhos, né, que são childrens, né? Nesse caso aqui, o nosso container é o nosso elemento pai, né, o nosso parent. Vou até colocar aqui, né, nosso elemento aqui de parent, e os childrens, que são, né, os filhos desse elemento aqui, né, que são esses itens aqui. Essa é uma nomenclatura que você vai ver muito em documentações. E o que eu acho mais legal do Display Flex é que ele já acaba colocando um estilo aqui nele aqui de orientação desses elementos. Eu tenho uma extensão aqui, né, que é a Flexbox Sheet, super recomendo, né, que ela vai te dar uma colinha ali, né, de Display Flex, né, como é que os elementos ficam posicionados. E geralmente junto com o Display Flex a gente usa essa outra propriedade aqui, que é a Flex Direction, né, que ela mostra em qual direção você quer apontar, né, os seus elementos. Então eu vou fazer exatamente isso aqui no nosso código para a gente ver como que ele se comporta, né. Eu vou aplicar aqui então o meu Flex Direction, tá? E o meu Flex Direction, se eu não definir ele por padrão, ele vem com esse padrão aqui chamado Row, né? Onde ele desenha todos os elementos em linha da esquerda para a direita. Porém, eu também posso desenhar os meus elementos, né, ao contrário, né, o Row Reverse, né? O Row Reverse, ele desenha, assim como o desenho está apontando aqui pra gente aqui, tudo que a gente fez aqui da esquerda para a direita. Então você vai ver que nossas caixinhas ficaram ao contrário, né? Elas ficaram A, B, C, D. Isso aqui é excelente na hora de você desenhar menus, por exemplo, sabe quando os elementos que ficam um do lado do outro, às vezes
de um lado da caixa do menu superior, então ele é perfeito para isso. Assim como eu tenho também o Display Direction Column, onde ele disponibiliza os elementos de cima para baixo, né? Ele fica parecendo aqui uma pilha. E, como não poderia deixar de ser, eu também tenho o Column Reverse. O que é o mais legal disso aqui? É que eu consigo disponibilizar os elementos, né, em qualquer parte do meu quadrante ali, tanto em linha quanto em coluna, tá? Então o Display Flex, ele é a propriedade que vai ali te colocar os elementos ali em modo de flex, né, que é justamente para falar que a gente está utilizando o Flexbox, e o Flex Direction é o que vai fazer a gente conseguir utilizar ali, né, a direção para qual os elementos devem fluir. Isso aqui é a primeira parte, super interessante aqui e importante para você entender do Flexbox. Bom, agora que a gente já viu, né, a propriedade do Display Flex e o Flex Direction, vamos dar uma olhada em outras duas propriedades que geralmente elas andam bastante em conjunto quando se fala de Flexbox, né? E a outra propriedade que eu vou colocar aqui é o Justify Content, né? E ele tem aqui, né, algumas diretrizes como Flex Start, Flex End, Center, Baseline. Então vou colocar ele como Center aqui. Olha que interessante, quando eu uso Justify Content no contexto de um Flex Direct Row, né, ou seja, estou trabalhando em linha, ele centraliza o meu elemento ali na linha, né, ou seja, ele centraliza o meu elemento ali, né, na horizontal. Uma coisa que eu acho interessante falar é que quando você utiliza o column, ele centraliza ou aplica o Justify Content no contexto de uma coluna, então ele não vai mais, né, alinhar isso ali no meio, né, da tela, mas ele vai alinhar de acordo com o contexto dele, que no caso agora ele está no contexto de uma coluna, então ele centraliza isso no contexto de uma coluna, ou seja, ali, né, da maneira ali no nosso temos horizonte vertical, né, então verticalizado ali a gente tem nosso elemento. E aqui a gente pode utilizar a propriedade, né, com o valor de Flex Start, para ele jogar tudo no começo, Flex End, né? E a gente tem outros valores aqui para essa propriedade aqui, como por exemplo Stretch, para ele distribuir esse conteúdo. A gente tem aqui o Space Around, né, onde ele joga um espaço entre cada elemento, né? A gente tem o Space Between, né, onde ele joga os elementos ali nas margens e depois ele distribui esses elementos ali, tá? E lembrando que se eu mudar o contexto da minha direção, no caso eu colocar em linha, ele se aplica isso ao contexto de linha. Bom, então se o Justify Content ele se aplica quando ele está no contexto de linha, é o eixo X, né? Eu tenho uma outra propriedade aqui, que é o Align Items, né, que se eu colocar aqui Center, né, ele me aplica aqui no outro eixo, né? Então, quando eu tenho contexto de linha, o meu Justify Content ali se aplica no contexto de linha, né, ou seja, no eixo X, e o Align Items aqui se aplica no contexto Y. Então, se eu inverter ele aqui para column, isso aqui fica invertido, né? Então, sempre lembrando que o Justify Content ele segue o segmento, né, do Flex Direction. Então, com isso, eu consigo alimentar e distribuir meus elementos da maneira que eu quiser, tá? E lembrando que aqui você tem as mesmas propriedades, que os mesmos valores que o Justify Content, né? Você pode jogar todo mundo ali para o começo, né? Você pode jogar todo mundo ali para o final, tá? Então, com isso, apesar de parecer pouco, com essas combinações você pode desenhar os elementos de diferentes maneiras na sua tela, tá? Então, todos os meus elementos filhos aqui, eles estão com o Flex Direction aplicado. E se eu colocar aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, aqui, que eu quero alinhar todos os meus elementos ali, né, com espaço em volta. Não gostaria que eles ficassem grudados e gostaria que ele começasse no começo ali da minha página ali. Eu posso criar um efeito aqui muito parecido com de menu, tá? Então você consegue desenhar várias estratégias e elementos só utilizando o contexto aqui do Display Flex. Essas são as 4 propriedades que você mais vai ver,
Mas se você consultar aqui, né, o cheat sheet, tá? E se você ficou curioso para saber como é que eu puxei essa documentação aqui dentro, é essa extensão aqui, né, que é o Flexbox, esse carinha aqui, tá? Então essa documentaçãozinha embutida aqui, ele vem dessa extensão. Maravilha. E vamos lá então, olha só, tudo aquilo que a gente aplicou, você consegue testar aqui dentro, né? O contexto aqui da direção do nosso Flexbox, tá? Esse aqui é uma outra propriedade no qual você pode aplicar para deixar ele dinâmico, né? Caso você queira explorar, toda vez que você diminuir a tela, as caixas forem jogadas para uma segunda linha, né? Que seria o wrap, tá vendo? Então com o wrap aqui você consegue jogar os elementos para uma segunda linha. E a gente tem aqui o que a gente acabou de ver ali, o Justify Content, né? Junto com a Line Items. Você tem outras propriedades ali dentro, né? Para você trabalhar com os childrens, por exemplo, né? Até para você determinar quem que deve prevalecer ou não. E o Flexbox, ele não tem muitas propriedades, ele é super simples de trabalhar e é bem rico, né? Ele é uma alternativa ao formato de grid, mas uma coisa que é importante ressaltar é que ambos os layouts podem coexistir numa mesma página, tá? Você pode ter um elemento de grid ali, layout, e dentro do seu elemento de grid ali, você pode trabalhar com o Flexbox, tá? Um não impede de você utilizar o outro, ambos podem coexistir. Maravilha? E se você ficou um pouco perdido ainda assim, mesmo vendo essas propriedades, eu quero avançar um pouco mais e te dar uma dica para melhorar o seu estudo com um site super legal para você aprender Flexbox. Caso você ainda não tenha se adaptado ou tenha ficado um pouco confuso as 4 principais propriedades ali para trabalhar com Flexbox, e se você até mesmo pode duvidar que dá para montar praticamente ou posicionar quase que praticamente qualquer coisa, né, com Flexbox, ainda que você tenha alguns layouts que sejam mais criativos que você precisa dar uma alterada em algumas coisas e até mesmo usar outros tipos de layout de apoio, eu vou te apresentar aqui o flexboxfrog.com. Ele é um joguinho de 24 fases aqui no plano gratuito que você pode jogar, que você tem o objetivo de posicionar um sapinho em uma folhinha utilizando as propriedades do Flexbox. Com isso, em cada fase, você tem a oportunidade ali de aprender e trabalhar, né, uma propriedade do Flexbox, né? Inclusive, aqui nas linguagens disponíveis aqui, vamos ver se tem português. Em português também, ó. Se você ainda está aprendendo inglês, você consegue colocar ele em português. Então ele até fala aqui, né? Bem-vindo ao jogo do Frog, né? Um jogo onde escrever código CSS, você deve guiar o seu sapinho a uma vitória régia na direita usando a propriedade Justify Content, né? A gente já viu lá no nosso código lá que o Justify Content, ele, né, alinha o elemento de acordo com o Flex Direction, né? Por default, o Flex Direction, quando não é declarado, ele é um row, né? E o nosso sapinho está de fato uma linha. A gente quer posicionar ele no final. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui Justify, né, traço Content, Flex End, para ele se posicionar ali no final, colocar o ponto e vírgula aqui no finalzinho e voilá, nosso sapinho foi na vitória régia aqui e a gente passou de fase, né? E aí a gente tem outras maneiras de trabalhar. Aqui no caso a gente tem 2 sapinhos, né? Ou seja, temos 2 elementos, podiam ser 2 divs e a gente precisa posicionar eles aqui no centro, né? Então a gente pode utilizar aqui o Justify Content e vamos colocar eles aqui no centro. E olha só, colocamos o sapinho, passamos de mais uma fase. Então esse joguinho aqui é perfeito para você que está aprendendo aqui o Flexbox e ainda não ficou claro ainda qual que é o objetivo de cada propriedade. Ao final, né, você vai passar por esses desafios lógicos aqui de uma maneira divertida e vai acabar decorando, né? Afinal, o Flexbox não tem tantas propriedades assim, né? E é bem divertido de você passar essas fases. Mas eu tenho mais uma dica para você que é front-end e gosta, né, de aprender e se desenvolver. Eu vou te trazer algumas sugestões aqui a mais que todo front-end deveria conhecer. E a minha outra dica, né, para você que está aqui, né, aprendendo o CSS é esse site aqui, tá? Que é o
CSS Tricks, tá? O CSS Tricks é praticamente a casa, né? Um fórum que é a casa do front-end, né? Um fórum americano, você vai precisar gastar um pouquinho do seu inglês aí, mas você encontra de tudo. Inclusive lá, né? Nesse link aqui de snippets que eles têm aqui, você tem um guia completo, né, de Flexbox, né, que ele é dividido em 10 partes e você consegue visualizar, né, de maneira visual e visualizar os códigos, né, de como você forma as caixinhas dessa maneira. E o que eu acho mais legal aqui do CSS Tricks é que, além dele te dar aqui todos os valores possíveis daquela propriedade e te mostrar o contexto, é que essa documentaçãozinha aqui, né, tá super bem organizada, mais até do que a oficial lá no site do Mozilla, e ele até fala, né, algumas coisas de suporte, né, ou seja, do Chrome, desde a versão 21 do Chrome, né, ele já suporta isso aqui. Ele coloca algumas coisas para você trabalhar, né, com prefixos ali na web, se você quiser dar mais, vamos dizer assim, suporte, né, na hora de trabalhar com Flexbox, principalmente para alguns elementos que tem algumas versões mais antigas de navegadores, mas no geral tudo que você precisa saber sobre Flexbox está aqui. Mas se você ainda quer elevar seus conhecimentos para outro nível, eu tenho mais uma dica para você. Dentro da plataforma da DIO, você tem um curso completo aqui de Flexbox, tá? Então, se muitas vezes você tem, né, uma pressa, uma velocidade e até vontade de montar alguma coisa mais concreta com Flexbox, você tem um curso super completo aqui de 4 horinhas, né, na aba aqui de HTML e CSS, né? Então, só você clicar na aba de cursos, você vai clicar aqui em HTML e CSS e você tem esse curso gratuito aqui, né, posicionando elementos de Flexbox com Flexbox em CSS aqui, né, da nossa amiga Karen, né? Super legal aqui esse conteúdo que ela montou pra gente aqui, dividido aqui em 3 partes. E o mais legal é que no final você monta uma estrutura junto ali com a Karen, né? Vamos até dar uma olhada ali, né, no curso, dar aquele spoiler para você, né? Então você vai ver que ela explora todas as propriedades que tem lá na documentação, né, para você conseguir construir um projetinho. E no final desse curso aqui, né, junto com ela aqui, você vai construir aqui, né, uma landing page, tá? Que é justamente utilizando posicionamentos do Flexbox. Então esse curso, além de ele estar super completo, você vai acabar vendo o poder do Flexbox, né? Tudo que você veria ali na documentação, e ainda por cima vai construir um projetinho de ponta a ponta e nunca mais vai sofrer para posicionar seus elementos na tela. Então, se você chegou até aqui, deixa aquele like, né? Comenta aqui embaixo que tipos de conteúdo você gostaria de ver nesse quadro também, né? Super importante. A dica de hoje, apesar dela ser curta, ela tem um valor agregado muito grande para você que é front-end. E se você não sabia nem o que era Flexbox, tá aqui um excelente começo para você parar de apanhar e conseguir posicionar os elementos na tela da maneira que você quiser. Beleza? A gente se vê no próximo Get Started e dá uma olhada nesse outro vídeo aqui que a gente conversou anteriormente.